Sexta-feira, 19 horas, canal Professor Léo Prado, tem o quê? Cineminha Pocket. Cineminha de hoje é Pocket. No Cinema Pocket de hoje, a gente vai falar um pouquinho de Anatomia de uma Queda. Esse filme francês que vem da safra de 2023, dirigido e co-roteirizado pela Justine Triet, que foi, inclusive, indicada ao Oscar, né, por direção. Levou o Oscar de roteiro, teve 5 indicações no total. A atriz Sandra Hüller também foi indicada ao Oscar, e o filme é, na minha opinião, talvez um dos melhores da safra de produções de 2023, e por isso que eu escolhi ele para falar aqui no Cineminha Pocket. Ele não é uma recomendação de nenhum amigo meu, apesar de a Vera Haas ter comentado comigo e, enfim, ele ter circulado nas rodas das quais eu participo sobre a curiosidade que as pessoas têm em assistir ao filme. Eu assisti e adorei. E como bem diz já no thumbnail aqui do Cineminha Pocket, aqui é o local dos spoilers. E este é um filme que vai trazer spoilers, tá? Ainda que ele seja considerado um suspense dramático, né? Ele basicamente é um filme que vai se debruçar sobre o julgamento de um crime. Nós temos um corpo encontrado caído do alto do 3º andar de um chalé no meio da neve, no meio do nada, na França. Nessa casa moram um casal e o seu filho de 11 anos. A única testemunha é o filho de 11 anos. A vítima é o marido e a mãe é a principal suspeita do crime. Bom, temos 2 teses fundamentais sobre o que aconteceu. A acusação trabalha com a hipótese de assassinato premeditado. A defesa vai trabalhar com a hipótese de suicídio. E eu acho que aqui está o grande spoiler, né? Porque o filme, ele pega um pouco aquela tônica Fernando Pessoa, e é por isso que ele me trouxe para gravar sobre ele de imediato, que é o fato de que a literatura, assim como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. E eu acho que a Anatomia de uma Queda traz um pouco dessa perspectiva. É uma peça artística, né? É o cinema, é o audiovisual, é esse gênero multimodal que nos encanta há tanto tempo, e eu gosto de pensar que o cineminha é feito para professores e alunos em sala de aula que estão trabalhando com cinema, com filmes, que querem sugestões do que levar para dentro da sua sala de aula. Então, Anatomia de uma Queda me parece ser um filme perfeito, porque ele traz questões humanas, ele tem símbolos, ele tem metáforas fascinantes. Temos um casal de escritores, ela bem-sucedida, ele nem tanto. Temos um filho que, aos 4 anos, sofre um acidente que prejudica drasticamente a sua visão. Ele é praticamente cego, se não for considerado apenas uma criança com uma baixa visão muito séria. Responsável por essa questão e culpado por isso, culpado no sentido de se culpar, é o pai, porque o acidente teria acontecido num dia que a criança estava sob sua responsabilidade, e ele, na pressa, na correria do dia a dia, acaba acontecendo um acidente e o filho então perde a visão. E ele vai se culpar por isso. A gente não vai ter esse pai em cena, a não ser nos flashbacks dos personagens, porque a cena do filme abre. Aliás, a cena do filme de abertura, ela é já mágica por si só. Não sei se a palavra mágica é o que cabe melhor aqui, mas enfim. Nós vamos ter a Sandra, que é a escritora, sendo entrevistada por uma estudante de literatura. Existe uma forte tensão sexual entre as duas nos diálogos. A Sandra está bebendo vinho.
o filho sai para passear com o cachorro. A gente não tem uma noção exata se isso aconteceu no exato momento, mas durante essa entrevista, de repente, começa a tocar uma música muito alta e causa a impressão, não só nas duas que estão ali conversando, como na gente que está assistindo, de que aquela música foi colocada exatamente para importunar, para interromper, para finalizar a entrevista. O desdobramento seguinte na história é o filho voltando para casa com o cachorro e o filho então encontra o cadáver do pai, né, na frente. Aliás, essa cena é talvez a cena principal, porque é a cena do cartaz e de todas as divulgações do filme, né? O filho encontra o cadáver do pai, começa a gritar, a mãe vem e a música não para. E esse lance da filmagem, do diretor do filme, que é fascinante, porque é uma música que não tem absolutamente nada a ver com crime, não tem absolutamente nada a ver com suspense, é uma música, eu me atrevo a dizer que é uma música alegre, né? E que vai estar em cena até a chegada da polícia. Bom, a partir daí o filme então vai se desmembrar no julgamento. Primeiro nós vamos ter a investigação, os primeiros depoimentos da esposa, que vai se contradizer num primeiro momento, porque ela é encontrada com um hematoma no braço, ela diz uma coisa, depois mais tarde ela vai se contradizer e dizer, a gente vai saber, inclusive pela própria história do filme, que não é, ela não se bateu numa mesa com aquilo. A gente vai ter o depoimento da criança. E eu acho muito interessante abrir um parênteses aqui, e já serve como temática para debate nesse filme, é a questão do que é a verdade e o que é uma memória, o que é uma lembrança. Qual é a precisão, a exatidão, o preciosismo que a gente consegue dar a uma memória que a gente tem. Sobretudo numa situação traumática. Porque imagina você encontrar o seu pai morto, porque é isso que acaba acontecendo, o pai dele está morto, ele encontrou o corpo. Ele então, no seu primeiro depoimento, ele sempre fala que quando os pais começavam a brigar, ele saía com o cachorro, saía para dar uma volta, ele não ficava perto para não ter que testemunhar, ouvir aquela briga dos pais. E isso vai ser posto em xeque ao longo de todo o julgamento pela promotoria, pela acusação da personagem da Sandra. Porque o menino num primeiro momento ele lembra, depois ele se dá por conta que ele não estava, e os elementos que fazem com que ele retome a memória são extremamente suspeitos. E eu acho que esse é o fantástico desse filme, porque a gente não tem certezas, né? Geralmente quando a gente vê um filme de suspense policial, a gente sempre fica se perguntando, há sempre elementos indicativos, indícios, né, de que há um criminoso, de que há um culpado, que ele vai ser capturado e a história vai se resolver, e o grande barato é como que tudo aconteceu. O Anatomia de uma Queda, ele te prende do início ao fim. Cara, são 2h30 de filme, mas me prendeu do início ao fim exatamente por causa disso. E tu fica o tempo todo pensando, como é que isso aconteceu? Aliás, como é que isso aconteceu? Guarda essa pergunta, porque mais tarde vai ser muito importante o como que está nessa pergunta, esse interrogativo como, né? Porque nós vamos então partir para os depoimentos. O advogado é um velho amigo da Sandra e ele vai defendê-la. Ele entra em verdadeiros embates junto com o promotor. Ele tem uma equipe que trabalha com ele, formado por outros advogados que o assessoram. Mas o filme ele vai então se concentrar nos depoimentos que acontecem durante o julgamento. Não sei vocês, escrevam aqui embaixo se vão concordar ou não comigo.
Me parece que durante todo o julgamento a promotoria está muito aliada ao juiz, à juíza, né? Me parece que a juíza está mais inclinada, e foi uma percepção totalmente minha. Nem acho que o filme por si só leve a isso, né? Mas tudo indica que tem que ter um criminoso, um assassino, que empurrou esse homem lá de cima. Ele foi encontrado com um ferimento na cabeça, que indica que ele foi agredido, e que muito provavelmente não foi nem da queda a morte, mas foi dessa batida. Isso é muito detalhado nos depoimentos dos peritos, e é muito interessante, eu digo, prestem atenção na atuação dos peritos, nas cenas que trazem os depoimentos dos peritos, porque o perito que traz, que a acusação traz, ele nos leva muito a crer que realmente houve um golpe na cabeça da vítima e que ela, por causa disso, caiu. Existem 3 manchas de sangue num pequeno galpão que tem do lado de fora do chalé, que o corpo teria caído sobre. E essas manchas são muito discutidas e seriam indicativos ou de que foi um assassinato. Então, o perito do primeiro, interessantemente, vai fazer uma análise de que realmente não tem como não ter sido um golpe na cabeça que derrubou, então, um assassinato. O perito da defesa, que é uma mulher, é fantástica também. Eu me senti uma paineira. Eu fui para um lado e fui para o outro. E essa é a tônica de Anatomia de uma Queda. Porque eu acho que ele trata um pouco a questão das nossas certezas quando a gente analisa um crime. Quando um crime acontece na vida real e ele se torna público. E eu acho que a Anatomia de uma Queda, como o próprio nome diz, anatomia, né? Ela abre o corpo, ela estuda os tecidos, as camadas, os órgãos, as constituições. Eu acho que o Anatomia de uma Queda, ele vai muito nessa direção. Porque quando você vê o perito da defesa, você se dá por conta que, não, mas peraí, parece que realmente a pessoa se jogou, que possa ter sido um suicídio. E tem uma característica muito importante do Samuel, que é o marido, que é a vítima, né? O corpo. Tanto ele quanto a Sandra são 2 escritores que utilizam muito a própria vida como inspiração para a sua escrita criativa, né? Para desencadear a sua criatividade. E vai haver um momento no tribunal que a acusação, o advogado de defesa e o promotor, eles vão fazer um embate que vai entre a retórica judicial mesclada com análise literária, que é fantástica. Essa cena merece toda a atenção de quem assistir Anatomia de uma Queda. Porque tanto o advogado da acusação quanto da defesa vão se debruçar sobre as literaturas. E a literatura da Sandra, então, ela perpassa todas as suas obras, perpassam a sua própria vida. É como se cada livro tivesse o retrato de uma fase da sua vida, sua relação com seu pai, com a mãe, com o marido, sobre o filho, e por aí vai. E em uma das passagens, a personagem premedita ou pensa como faria para matar o marido, como seria isso. Que a acusação vai usar contra. E o próprio... vai haver uma contra-argumentação da defesa, trazendo outros autores. Então, é uma cena fantástica. Aqui existe esse embate entre literatura e o juridiquês, não sei se é assim que a gente pode chamar, mas estou aqui apelidando.
A literatura do Samuel, ele é praticamente um escritor fracassado. E a defesa vai, nesse embate de literatura, a defesa vai dizer, ele mandou os seus escritos para um editor amigo e nunca teve resposta. E esse silêncio é um indicativo de que a literatura dele talvez não fosse muito boa e ele fosse um escritor fracassado diante da esposa, que era uma escritora bem-sucedida. O fato é que o Samuel tinha uma característica de gravar questões do cotidiano, da vida deles. Porque ele queria usar isso e fazia uma transcrição das gravações e usar isso na sua criatividade literária. E foi isso que ele usou para enviar. E a polícia, de posse de uma das gravações, os investigadores, os detetives, vão pautar toda a sua tese de assassinato baseado nessa gravação. E aí, claro que quando a gravação é reproduzida no tribunal, a gente vai para a cena. O filme nos leva para a cena em flashback dos dois. E aí nós vamos ter um exemplar típico de um casal e a anatomia de uma relação. É quando o casal não consegue conciliar as suas percepções sobre o outro dentro da relação, que é uma coisa concomitante. A parceria não é um que faz, ela é feita por dois. E essa cena é fantástica por isso, porque são duas pessoas que gritam e não se escutam. E essa metáfora é perfeita, porque eles se acusam o tempo todo. E ao término, antes de nós, a câmera sai do flashback, voltamos para o tribunal e existe uma luta corporal. Ele faz sérias acusações, eles se acusam, né, desde a morte do filho e todo o bloqueio criativo que ele teve, né? E eles vão se acusar, ele vai acusar ela das infidelidades que ela cometeu, ela vai dizer que as infidelidades foram em decorrência do fato dele ter se fechado por completo, enfim. Essa cena merece, né, ser assistida no detalhe e obviamente eu não vou dar as falas principais, até porque não quero ocupar tanto tempo aqui com isso. O fato é que a cena encerra a filmagem e fica no tribunal com a gente escutando. E é óbvio que no final da cena existe um enfrentamento e um enfrentamento físico. Que a acusação acusa que ela é uma mulher violenta e bateu nele, e a defesa vai dizer que ela deu uma bofetada e que depois era ele se agredindo. Porque ao longo do julgamento foi trazido também o fato de que ele havia tentado se suicidar uma vez. Isso é muito importante, porque o advogado de defesa vai então contradizer, contrapor e eu acho que até desqualificar o argumento do investigador, no sentido de que não dá para tirar conclusões a partir daquilo que foi dito, só por causa dos sons. É uma cena fantástica, como todo filme, né? É interessante. O grande clímax da história é quando o menino, a juíza então encerraria na sexta-feira à noite todas as falas, os depoimentos, e o menino pede para falar novamente, que ele tem uma memória, enfim. Ele gostaria de mudar o seu depoimento e a juíza transfere para segunda-feira. Esse menino já está acompanhado por uma pessoa, que é a Marge, que ela fica o tempo todo porque ele mora com a mãe e ele é a única testemunha do que aconteceu. Então é preciso que se preserve a idoneidade da testemunha sem que ela sofra a interferência da mãe. Nesse momento que o menino fica em casa esse fim de semana, ele faz uma testagem que no primeiro momento a gente não entende exatamente o que ele quer fazer, mas ele dá aspirinas para o seu cachorro e descobre uma intoxicação no cachorro, enfim. A Marge junto com ele conseguem fazer o cachorro vomitar as aspirinas e ele então chega à conclusão
de que realmente a tentativa de suicídio do pai aconteceu porque o cachorro um dia estava com um cheiro de vômito muito parecido com aquele que ele havia constatado com a experiência que ele fez com as aspirinas. Ou seja, a gente sabe que uma pessoa, quando perde um dos sentidos, aguça os outros, e ele tem, muito provavelmente, o olfato aguçou, e ele então reconhece, e ele entra em dúvida se realmente a mãe está falando a verdade ou não, porque ele não sabia da história do suicídio, ele não sabia da briga da mãe, e as coisas vêm à tona durante o julgamento. E nessa fala final que ele vai ter, ele vai contar isso. E aí ele conta também uma outra memória, que eu acho que é decisiva para o desenrolar do caso, que é o fato de que, quando o cachorro passou mal, o pai o levou no veterinário junto com o cachorro. E na volta, o pai fez um discurso preparatório para o Daniel, que é o nome do menino, né? Para perder o cachorro, o Snoopy. E o garoto então se deu por conta que o pai não estava falando da perda do Snoopy, o pai estava falando dele mesmo, que ele tinha que se preparar para um dia perder o pai, e que isso levava ele à conclusão de que o pai então provavelmente tenha cometido o suicídio. O fato é que a Sandra vai ser absolvida, o caso vai ser encerrado como suicídio. O menino tem uma fala que é das mais interessantes no tribunal, que ele diz: quando a gente não consegue descobrir, ter evidências concretas sobre como, lembra quando eu falei lá atrás, como algo aconteceu, é mais importante que a gente se pergunte o porquê algo aconteceu. E aí as evidências de todas as brigas do pai no carro e as outras memórias e a própria tentativa de suicídio vão levar a crer as razões pela qual ele teria se suicidado. Mas eu acho que o mais importante de Anatomia de uma Queda é o fato da humanidade que nós, espectadores, temos que ter diante da análise de um crime. Isso me lembra Shakespeare, ou pelo menos uma passagem que é atribuída a Shakespeare, que é: por mais delicada que seja uma situação, ela sempre tem os dois lados. E em Anatomia de uma Queda, em nenhum momento a gente tem certeza se foi um suicídio ou se foi um assassinato. E essa é a dúvida que vai parar no ar o tempo todo. E curiosamente, a pessoa que tem o melhor ponto de vista é o filho cego, ou praticamente cego, do casal, o que é uma metáfora muito interessante, porque aquele que menos vê fisicamente acaba tendo a melhor visão de como as coisas aconteceram. A grande pergunta que a Anatomia de uma Queda deixa no final é: afinal de contas, ele se matou? Vocês acreditam? Quem assistiu, deixa aqui nos comentários. Ele se matou? Ou todas as lacunas que a gente não consegue preencher, porque a vida é assim, todas as informações que a gente recebe sobre qualquer fato, elas nunca são completas. E eu acho que a Anatomia de uma Queda passa muito por essa questão de as lacunas que não são completadas pela nossa percepção. Como é que a gente preenche? Qual é o ponto de vista que a gente tem? E eu acho que esse é o bacana de estar se explorando nesse filme em sala de aula, né? As relações familiares, as questões que num determinado momento acontece, que tomam uma dimensão muito grande, mas que são apenas recortes de um momento. As nossas pequenas explosões, o quanto nós podemos ser violentos com palavras em pequenos momentos, e quando algo acontece a gente se torna suspeito daquilo, como é que a gente mesmo se dá por conta de que, nossa, eu disse isso, eu falei isso, mas eu nunca tive a intenção de fazer isso. Eu acho que a Anatomia de uma Queda passa por isso. Assistam a Anatomia de uma Queda e deixem aqui nos comentários o que vocês
o que vocês acham. Se foi um suicídio ou se foi um assassinato. O filme vai encerrar, o processo se encerra como um suicídio. Mas eu me atrevo a dizer que eu fiquei em dúvida se realmente foi um suicídio. Acho que o filme deixa muitos elementos. Por isso, se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve aqui nos comentários para saber que tu assistiu. Eu fiquei em dúvida. E aguardo vocês no próximo Cineminha com os amigos ou Pocket, não sei. Sexta-feira, 19 horas, canal Professor Léo Prado. Já sabem, tem Cineminha com os amigos. Se não der para ser com os amigos, Cineminha Pocket. Só euzinho aqui falando com vocês. Mas já sabem, né? Vem pegar uma cineminha comigo.